Nosso Jesus, Ele é tremendo. Ele se entregou um dia por mim e por você. E um dia breve Ele voltará para nos buscar. Quantos estão ansiosos por esses dias? Estamos ansiosos, mas breve Ele voltará. Aleluia. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de tuas asas eu me escondi, e o teu nome, e o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu.
Deus tem uma palavra para os nossos corações nos dias de hoje. Pai, eis o teu filho, Senhor, que se dispôs, ó Pai, a vir de tão longe para falar com a tua igreja. A tua noiva, Senhor, precisa ouvir a tua voz. Precisamos nos alinhar, Senhor, porque o céu é o nosso lugar. E aí no céu, Pai, só entra, Senhor, quem estiver, ó Deus, conforme o Cordeiro quer. Eis o teu filho, usa ele como um canal de bênçãos para nossas vidas. E que o Senhor fale conforme o teu querer, no nome de Jesus. Shalom, queridos, a paz. Deixa eu sentar em nome de Jesus. Quero agradecer o convite do pastor. Muito bom estar aqui. Bom mesmo, de verdade. E o pastor falou que a minha esposa não veio. Quase nunca ela vem. Porque tem alguém que possa me ajudar no teclado? Porque o ministério, apesar de sermos parceiro, entendemos que o ministério é individual. E nós temos família. Família essa que eu tenho, 4 filhos. Tenho 2 filhos casados. O mais velho me deu um casal de netinho. E a segunda me deu uma netinha. Tem 1 ano e 9 meses. Os outros eu não tenho tanta proximidade, que moram um pouco longe. Mas a mais novinha praticamente nasceu na igreja. Então, temos uma proximidade a mais. Obrigado. De preferência, se puder botar gelada, para mim é melhor. O máximo de gelo que eu tiver. Tá bom? Eu sou um pouquinho ao contrário. Tem gente que canta, que prega assim, gelo. E se botar água quente, daqui a pouco eu perco a voz. Perco mesmo. Então, voltando a dizer, essa minha netinha, ela é e tem sido um xodó das nossas vidas. E voltando a dizer sobre a família, eu tenho uma filha de 18 anos, vai começar a fazer faculdade de odonto agora, e tenho um filho de 14 anos que ele é atleta, joga no clube lá perto. E tenho uma mãe de 84 anos, que é minha filha. Por isso eu parei muito de viajar, muito. E quando a minha esposa viaja, eu fico. Eu tomo conta da minha mãe, tomo conta dos meus filhos, tomo conta da igreja, tomo conta dos negócios. E quando eu viajo, ela fica. Porque a obrigação de cuidar da família não é só da mulher. A não ser se o homem for muito egoísta e não quer que a esposa cresça. Mas eu acho que esse tempo passou. Eu acho que a pessoa que pensa assim, ela está um pouco atrasada no reino de Deus. O marido, ele é o ajudador da esposa. E a esposa é a sua ajudadora. E por isso que a minha esposa quase nunca vem. E quando ela viaja, quase nunca também eu viajo com ela. Mas confesso que eu já estou com saudade dela. Desde ontem que eu estou com saudade. Faz 2 anos que eu não saio de perto da minha família. 2 anos. Todos os dias tomamos café juntos. Almoçamos na mesa juntos. Todos os dias eu acordo meu filho para ir para a escola. Todos os dias eu abri uma loja para minha filha. Todos os dias eu vou abrir a loja junto com ela. Todos os dias.
família, faz parte do corpo de Cristo e é membro. Não permito que ninguém jogue sobre meus filhos que eles são filhos de pastores. Dou a eles o que eu posso dar. Nos alimentamos daquilo que o Senhor supre. Minha esposa, durante 10 anos, ela teve um problema de coração muito sério. E eu viajei quase 7 anos, todos os dias. Chegava em casa no sábado à noite, quando não chegava no domingo, direto do aeroporto, para pregar no culto. Ficava em casa na segunda e na terça já viajava de novo. E todas as vezes que a minha esposa ia ao médico, o decreto era: vai morrer. Todas as vezes, as artérias entupidas, o coração cada dia crescia mais. Cada dia minha esposa engordava, porque não podia operar, não podia fazer nada. Pressão alta, todos os problemas que você imaginava. Um dia, eu estava em Roma, dobrei o joelho e comecei a chorar, perguntando a Deus por que eu viajava para tantos lugares, pregava em tantos lugares. Tantas pessoas eram curadas através da minha vida. E a minha esposa, que estava em casa, não tinha essa graça. Dormia com um homem, mas nunca acordou com um profeta. Isso me incomodou por demais. Vim pregar no apóstolo Hélio, entrei na casa dele, dobrei o joelho, orei ao Senhor de novo. Aquilo me incomodou e só o mesmo propósito, o Senhor me dá uma direção. Fui pregar em São Bernardo, estava no hotel, nada me satisfazia, uma angústia, algo me incomodando. E eu descobri uma cura para minha esposa. Essa cura chama-se presença. Fiz um propósito com Deus e disse: cuido da vida de todo mundo, agora eu vou cuidar da minha casa. Em um ano, sem viajar para lugar nenhum, sem pregar em lugar nenhum. Todo mundo que ligava, mandava e-mail: estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado. Estou fazendo uma grande obra, não posso deixá-la. Fizemos uma campanha na igreja de oração, 40 dias de jejum. Só água e fruta. Fiquei 7 dias na água, fui parar no hospital. Soro. Eu queria ver milagre. Obrigaram a comer. Comi. 13 dias só na água. Passei mal de novo. Soro. Come de novo. Tá bom. Um belo dia Deus derramou uma graça dentro da igreja. Não sei por que eu estou contando isso. A palavra não tem nada a ver com isso. Eu abracei minha esposa com 146 quilos. Choramos no altar junto. Um belo dia eu fui fazer um exame de rotina. O médico olhou para ela, um outro médico. Disse: dona Daniela, a senhora está muito bem. Legal, a senhora só precisa perder um pouco de peso. E ela disse: mas eu não posso perder peso, porque eu tenho um problema de coração. Meu coração cresce muito. Eu tenho uma lacuna no coração. Eu não sei mais o que, não sei mais o que. Ele disse: olha, então, seus exames estão dizendo outra coisa aqui. Você continua com o problema, mas quem disse que você não pode operar? Ele disse: nenhum médico libera para mim operar. Ele disse: eu te dou. Pode continuar fazendo os exames que eu assino para você o risco cirúrgico. Você não tem nada, claro que você pode operar. Hoje chegou em casa muito feliz. Oramos juntos. Fizemos um desafio que em 3 anos nós íamos reformar a minha esposa.
todos os exames, tirando a última foto, ela entrou na mesa de cirurgia. Todo mundo preocupado que a qualquer momento ela poderia morrer. A saúde está bem. Esperei. Fomos para o quarto. Minha sogra ficou com ela. Saiu de lá, começou o processo do tratamento. Foi emagrecendo. Todos os exames, tudo direitinho, sangue. Primeira cirurgia. Vamos arrancar as varizes. Glória a Deus. Segunda cirurgia. Vai ao médico. Emagreceu. Aí surgiu um problema na minha cabeça. Eu dormi durante 10 anos com uma mulher que pesava 100 e alguma coisa. Em 9 meses eu acordo com uma mulher que pesa 80 quilos. Você foi aleluia, para mim não. Diante de Deus. Eu acordava de madrugada pensando, tinha outra mulher na minha cama. Tive que fazer tratamento psicológico. Estou falando sério, para poder tocar nela. Uma coisa é você ser do mundo, você pega uma, pega outra, tanto faz. Você não vê tamanho, nada. Passou de meia-noite, você vira São Jorge. Qualquer dragão que pega. Mas imagine, 24 anos casado com a mesma mulher. Como diz um amigo meu, uma velhinha olhou para o marido e falou, rapaz, homem era Salomão. Tinha 1000 mulheres. Aí ele disse, a velhinha disse, é verdade. Ele não é homem não, homem sou eu. 50 anos com a mesma. Fizemos todo o tratamento, minha esposa levantando a autoestima, eu dizendo para ela, vamos continuar a reforma. E quando ela dava aquela tristeza, meu amor, não estou me reconhecendo, não vai mesmo não. Porque o homem tem a crise dos 50 anos, perdão, dos 40 anos. E eu falei para ela, vai ter que chegar uma hora de dar uma reforma, e a reforma tem que ser cruel. E faz 45 dias que tem uma mulher deitada na minha cama que eu também não reconheço. Era tudo pera, né? Pera aqui. E a minha esposa faz 45 dias que o médico tirou alguma coisa que nem existia mais aqui. Pegou a musculatura dela por baixo. Bêbado. Eu disse, louvado seja o plano de saúde. E a mente que Deus me deu para conseguir entender que quem ama cuida. E agora, dia 1º de agosto, ela vai no médico de novo. Ela emagreceu, mas não ficou barriga, nem pelanca, nada. Mas ela quer tirar um pouquinho aqui. Tirar 2 costelinhas aqui. Botar um negocinho aqui. Tomar umas injeções aqui. Por causa disso, eu estava acima do peso, com 108 quilos. Entrei no propósito de oração. Voltei a dar uma caminhada. Voltei a correr. Eu perguntei a ela, né, qual é a coisa mais feia que você acha no homem? Lá, meu amor, é barriga. Eu sei que você está rindo, mas em 2 anos que eu parei de viajar,
2 anos que eu passei a cuidar da minha casa, dormir com a minha esposa, dormir com meus filhos. Eu falei ontem no culto, o pastor estava lá, minha casa se transformou num mundo onde nós damos atenção a todos, conversamos a respeito de todas as coisas, para entender que a reforma do Evangelho não começa lá fora, começa aqui dentro. Amém ou não amém? Amém. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, verso 6. Homens, em nome de Jesus, ame a tua esposa, a sua esposa, cuide dela, pergunte a ela o que ela precisa, peça ela ajuda para realizar aquilo que ela deseja. A minha esposa não precisa trabalhar, graças a Deus, Deus deu uma vida abençoada, não que o trabalho é amaldiçoado, nada disso, mas ela tinha um sonho, ela tinha vontade de fazer um curso de cabeleireiro, sonho de criança. Eu disse para ela, por que tu não faz? Ai, meu amor, será que eu vou conseguir? Eu te ajudo. Falta 2 meses para ela terminar o curso. Tem muitas coisas dentro da gente que nós podemos resolver. Tem pouca coisa. Tem pouca coisa. Nós vamos para a palavra. Não sei por que eu falei isso, mas Deus sabe, tá? Com certeza tinha alguém aqui precisando ouvir isso que você ouviu. Melhor do que pastorear uma igreja é pastorear a sua própria família. Na última vez que eu estive na igreja, na quarta-feira, pregando, estava meu filho no altar tocando bateria, eu fui baterista da igreja, eu que ensinei meu filho. Estava minha filha no violão, eu que ensinei a ela um pouco. Estava minha outra filha cantando, e nós também fomos instruindo. Você vê a tua casa no altar servindo a Deus. Todo mundo tem célula, todo mundo tem discípulo, todo mundo envolvido. Isso é precioso. Posso ouvir amém? Amém. Quem está pronto para voar aqui, dá glória a Deus. Eu vi no caminho e me falaram que 11 horas era cedo. Falaram com vocês, o apóstolo Hélio me disse, lá eles são forminha de Bíblia. E a igreja é cheia. E o povo é abençoado. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, versículo 6. Chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também quem? Satanás. Entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse, porventura Jó teme a Deus de balde? Não tem protegido todos os lados ele, em sua casa e tudo quanto tens? Tem abençoado as suas obras das suas mãos e os seus bens se multiplicado na terra? Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e ele vai blasfemar diante de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no seu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, a Bíblia ela é um livro extremamente inspirado por Deus. Mas a Bíblia ela não tem muita ordem. Eu vou te provar isso hoje. Não significa que as coisas que são ditas em Gênesis têm que estar em primeiro lugar. Às vezes o que está lá no livro de Mateus, quando você volta, completa-se em Gênesis e daí por diante. A Bíblia nos diz que estava o Senhor fazendo uma reunião e de repente os filhos de Deus que tinham que se apresentar ao Senhor vieram se apresentar a Deus e no meio do caminho, no meio da história entra Satanás. E ele diz, o Senhor se espanta perguntando a ele, o que você veio fazer aqui? Porque o Senhor pergunta o que ele veio fazer aqui.
dia era uma reunião onde todos os filhos de Deus, toda criatura de Deus, tinha que prestar conta do seu governo. Como por exemplo, talvez você pense que as coisas não se prestam conta, mas assim como a igreja um dia vai ter que prestar conta, assim como o pastor vai ter que prestar conta, assim como cada um de nós vamos prestar conta um dia ao Senhor, assim também tudo que Deus criou também tem que prestar conta. E o Senhor disse: o que tu estás fazendo aqui? Por quê? Aquela noite era uma noite de prestação de conta dos filhos de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Senhor formou o sol, colocando como dia, e a Bíblia diz que o Senhor disse: então o sol governe a luz, o dia. Ainda que não faça sol aqui, aonde nós estamos, não significa que o sol não tem que aparecer e prestar conta a Deus do seu governo e da sua autoridade. Mesmo que talvez o sol não brilhe aqui, mas a claridade do sol vai refletir que é dia. E todos os dias ele tem que prestar conta. A mesma coisa é a lua. A Bíblia diz que o Senhor falou que à noite a lua e as estrelas tomam conta. Ela não tem brilho próprio, porém a luz do sol faz com que ela governe a noite e desenvolva tudo aquilo de prestação de conta que tem que se prestar. A Bíblia diz que o Senhor formou Adão, colocou Adão para governar o jardim do Éden. Deus, ele colocou o governo em tudo aquilo que ele construiu, porque Deus é um Deus de ordem, um Deus de governo. O que nós precisamos entender, que quando Deus esperava que os filhos viessem prestar conta, o diabo apareceu. A pergunta de Deus foi: o que tu estás fazendo aqui? Essa pergunta é uma pergunta que vai nos levar a um entendimento profundo. Deus estava dizendo para ele: da onde você veio? Porque eu não te dei governo nele. Eu não coloquei você para governar nada. Eu não te dei autoridade de governo em lugar nenhum. A pergunta de Deus foi: de onde tu vens? É uma conversa de dois seres extremamente inteligentes. Quando você conversa com uma pessoa inteligente, ela não vai precisar te explicar que B com A é bar. Uma pessoa inteligente, simplesmente uma palavra pequenininha já vai remeter ela em vários significados. Quando Deus disse para ele: de onde tu vens? Deus estava dizendo para ele: eu não te dei governo, eu não te dei autoridade, eu não te dei lugar nenhum para governar. O diabo respondeu: de rodear a terra. Essa palavra rodear a terra também levou para Deus o entendimento de João 10:10. Porque todo mundo que governa, o seu governo, a administração do seu governo, vai ser implantada no território que ele governa. Hoje, o pastor que administra essa igreja é o pastor, junto com o pastor auxiliar. Então a administração dele aqui rege essa igreja. Então entendemos que quando o diabo fala para Deus: eu vim te rodear a terra, ele estava levando a Deus ao entendimento de João 10:10, a parte A. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deus logo entendeu que aquela palavra que o diabo falou, dois seres inteligentes conversando, ele disse: o Senhor não me deu nada para governar, mas dá uma olhadinha na minha administração na terra, para ver se lá não tem roubo, morte e destruição. Automaticamente Deus remeteu a palavra e disse: se tu vem de rodear a terra e tu tem governo lá na terra, o seu governo está sendo implantado lá, aquela terra ainda não é tua. Por quê? Porque eu tenho lá um opositor seu. Tu viste lá o meu servo Jó, íntegro, fiel, temente, que desvia-se do mal. Olha o que Deus estava dizendo para ele: aquela terra ainda não é tua e não será, porque eu coloquei um meu infiltrado lá, que ele vai te resistir todos os dias. Deus não precisa de uma multidão, ele precisa de um
glorifica. Por isso que ele te exalta. Olha o que o diabo estava dizendo para Deus. Jó não te adora porque livre e espontânea vontade. Ele te adora porque tu compra a adoração dele. O Senhor dá, ele te glorifica. Tira tudo dele, que aí o Senhor vai ver quem ele é de verdade. Posso imaginar o diabo dizendo para Deus hoje: sabe por que aquela igreja está cheia hoje? Porque tu foi dar tudo para ele. Antes dele chegar na igreja, tu já deu ele lá fora. Sabe o que Deus diz para o diabo? Não. Jó não me glorifica porque eu dou. Ele me glorifica no nada e eu dou a ele porque eu o amo. Olha o que o diabo diz. Claro, tu compra adoração. Deus disse: eu não compro adoração. Eu não resisto a quem me adora. Por isso que eu abençoo. Você pode dar glória a Deus aí? Sabe o que o diabo estava falando? Essas pessoas vão lá para a casa de Deus porque o Senhor deu a vitória dela ontem. O Senhor deu a vitória dela antes de ontem. Deus está dizendo: não. O que aconteceu ontem foi porque ele semeou antes de ontem. Porque diz Josué capítulo 3, verso 5: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. O Senhor está dizendo: se você me glorificar hoje, eu não resisto. Eu abro as janelas do céu e derramo sobre a tua vida. Quem quer vitória aqui, dá glória a Deus e dá um aleluia. O que nós precisamos entender, que o que está escrito em Jó, capítulo 1, verso 6 e diante, não é uma palavra para se ler, é uma palavra para se estudar. É algo muito mais profundo. Talvez você já passou por isso e falou: meu Deus, é verdade. Por que eu não percebi isso? Meu irmão. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, a revelada pertence a nós e aos nossos filhos. Jó, preste bem atenção. Deus disse: vai lá, toque em tudo, e eu vou provar que aquele reino não é teu. Daquele dia em diante, varão, Deus comprou uma briga com o diabo, porque o diabo disse que a terra era dele, e ele desceu de uma forma cruel para arrebentar a vida de Jó, porque todos os opositores ele queria eliminar. Mas eu não quero falar para você de Jó. Eu não quero falar de sofrimento. Eu quero trazer para você nessa noite revelações que vai ser difícil você dormir hoje. Acredite no que eu estou te falando. Vai ser difícil. Vai ter pessoas aqui que vai ser difícil dormir. Me perdoa os pastores. Se você gostar de Bíblia, vai ser difícil dormir. Não vou me atentar ao livro de Jó. Você conhece a história que Jó superou, capítulo 42, Jó venceu e Deus deu abundância. Mas daquele dia em diante, houve uma briga. O diabo queria provar que a terra era dele. O que ele fez? Todos os profetas que Deus levantou, ele derrubou. Adão, ele derrubou. Profetas, ele derrubou. Deus então levanta juízes, eles também derrubaram. Ele levanta pastores, também derrubou. Levantou sacerdote, também derrubou. Levantou fulano, também derrubou. Levantou administração, também derrubou. Todos que Deus levantou, o diabo arrebentou. Chegou um deles, no livro de Isaías,
chegar, vai fazer. Todas as crianças que nasciam, o diabo ficava perturbado. Quem é esse? Quem é esse que virá? Balança a pessoa que está ao teu lado e fala, quem é esse, meu irmão? Balança 3 pessoas aí e fala, quem é esse? Balança e brinca com ele e fala, quem é esse? Quem é esse que virá? Os profetas começam a liberar a palavra dizendo: quem é que há de vir? Quem será por nós? O diabo disse: todos os homens que se levantaram eu arrebento, eu acabo com ele. Eu dou a ele fama, eu dou a ele dinheiro, eu dou a ele mulher, eu dou a ele bagunça, eu dou a ele bebida, eu dou a ele farra, ele vai cair. A Bíblia diz que em secreto o Senhor começa a procurar quem é. Não tem ninguém. Tudo que a pessoa que está do teu lado fala, na terra Deus não viu ninguém. Sabe o que Deus faz? Deus libera a palavra no céu. Quem eu enviarei? Quem há de ser por mim nessa conquista? Alguém levanta do seu trono e diz: envia-me a mim, Pai. Eis-me aqui. O pai olha para ele e fala: filho, tu não vai poder ir não. Por quê? Para poder ir para a terra eu liberei uma palavra. Palavra essa que para qualquer projeto humano sair do céu para ir para a terra, precisa de sair por uma porta. E essa porta não é outra a não ser a mulher. Para você poder entrar dentro de uma mulher, filho, tu vai ter que se desfazer de tudo que você tem. Tu vai ter que desfazer da tua glória, da tua majestade. Tu vai ter que desfazer da tua conquista. Ele, na toda humildade, ele disse: eu aceito, Pai. Pode me enviar para a terra, vai. O anjo aparece para Maria e diz: Maria, mulher virtuosa, tu vai ter um filho. Eu? É você. O projeto de Deus vai começar pelo teu ventre. Você foi a escolhida. Para quê? Para ser a porta que vai trazer o Filho de Deus para a terra. Balança a pessoa que está ao teu lado e fala: meu irmão, Jesus não poderia vir de um portal aberto no céu. Ele tinha que vir por um portal chamado mulher. Porque a palavra era essa: nascerá um. Porque o que está escrito no livro de Gênesis: nascerá um da mulher. Deus falou que viria da mulher alguém que pisaria na cabeça da serpente. Então toda mulher grávida que ficasse, o diabo ficava perturbado. Será que é o filho dela? Será que é o filho dele? Será? Balança a pessoa que está do teu lado e fala: Deus, quando promete, Ele não diz como vai acontecer, Ele não diz como será a trajetória. Ele só diga: vai marchando, que a vitória eu vou te dar lá na frente. Sabe por quê? Para o diabo não saber de onde vai vir, ele só sabe que vai se cumprir na tua vida, mas não vai ter como deter, não vai ter como fechar. Então, enquanto, Senhor, mas eu não me deitei com homem nenhum, é você mesmo. Você dará luz a um filho, o nome dele se chamará Emanuel. Significa Deus conosco. Maria fica grávida. O anjo aparece a José. José quer ir embora. O anjo aparece a ele, dá uma direção a ele. Jesus nasce. Dá glória a Deus. E aí? Só que o diabo já sabia, porque a estrela apareceu. O diabo chama um capetinho pequenininho assim: vem cá, vem você aí. Você vai lá olhar a casa daquela mulher chamada Maria de José. Usa todos os meios para matar essa criança antes dela andar. Balança a pessoa que está lá e fala: antes dela andar. Talvez você pense assim: o diabo quis matar Jesus quando eu estava ainda no colo da mãe, no peito da mãe, por nada não. O
diabo não queria que ele andasse na terra. Balança a pessoa que está do lado e fala, não queria que ele andasse. Porque tinha uma profecia. Fala bem, tinha uma profecia. Que no primeiro passo que ele desse aqui, algo ia acontecer. Chegou aquele grande momento. Jesus, vamos fazer uma ilustração. Jesus com 9 meses de idade. José trabalhando, Maria grita, José! Fala, mulher, o que houve? Jesus ficou em pé pela primeira vez naquela cadeirinha que você fez. Aleluia. Jesus se levanta pela primeira vez, aquela perninha arcada, meio cearense. Se levanta, aquele capetinha que estava lá vigiando a casa de Maria, não podia fazer nada. Olha Jesus em pé, sai correndo no inferno e fala, ó, sabe aquele que você mandou vigiar? Aquela criança que até agora eu não entendi nada. Por que você tem medo dela? Você mandou matar ela, ninguém conseguiu. Eu tenho uma notícia para você, ele ficou em pé. Quebra a perna dele, não tem como tocar nele. Então o que a gente vai fazer? Começa a catar tudo que tem aí, começa a explorar que o inferno vai. Porque explorar é uma criança, sobe lá e fica de olho nele. Jesus está lá, primeiro sorrisinho. Maria se abaixa e fala, Jesus, dá o primeiro passinho para a mamãe, vem. O inferno todo está na expectativa, não deixa ele andar. Não deixa ele andar, não deixa. E está todo mundo olhando Satanás, porque está com medo de uma criança. Satanás diz, ele não é uma criança. Ele está no corpo de uma criança, mas não é uma criança. Ele é uma profecia que eu recebi sobre a minha vida lá no livro de Gênesis, quando o Senhor disse, nascerão da mulher, que quando ele der o primeiro passo aqui na terra, ele vai começar a mostrar quem ele é. Essa criança, esse bebê não é uma criança. Eu estou querendo que você, inferno, invite ele se revelar quem ele é. Maria se abaixa e diz, vem Jesus, vem Jesus. Jesus pela primeira vez olha para Maria e diz, é minha mamãe. Mas ele olha para o céu e fala, pai, eu entrei no ventre dela, esperei 9 meses para nascer, 9 meses para caminhar na terra, e agora o opositor que vai te devolver a terra estava aqui na terra e vai dar a primeira pegada. Quando Maria chama Jesus, Jesus levanta o pé, o capetinha corre para Satanás, ele levantou o pé, o diabo diz, esconde minha cabeça, não tem jeito. Jesus olha para o céu e fala, pai, agora começa uma nova trajetória, porque eu entrei por aqui por uma mulher, mas agora eu vou poder caminhar na terra, e essa terra vai conhecer que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando Jesus pequenininho levanta o pé, o inferno começa a estremecer, porque para Maria era um filho que ia dar o primeiro passo, mas para Deus era o Filho de Deus que estaria caminhando na terra para fazer uma das obras magníficas. Mas uma pessoa que está do lado fala, primeiro passo. Não, fala para ele, primeiro passo. Fala, não adianta esconder a cabeça, Satanás. O primeiro passo de Jesus vai ser tremendo. E quando ele pisa na terra, a terra conhece um bebê, uma criança pequenininha, mas o universo descobre que no corpo de uma criança estava o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus. Jesus vai crescendo, a Bíblia diz que é com 12 anos. Ainda tem mais 15 minutos. Com 12 anos Jesus aparece. Depois com 30 anos Jesus aparece. Quando Jesus aparece, aparece diante de João Batista. João Batista diz para ele, eu tinha que você que vem a mim. Jesus fala para ele, só cumpra o seu papel, meu irmão. Para que cumpra a escritura. Até agora eu vinha tudo cumprindo. Não começa a desviar não. Começa a arrumar ideia não. Joga o azeite lá na minha cabeça, mergulha aí e deixa o negócio acontecer. Mergulha Jesus. O Espírito leva Jesus para o primeiro teste. O deserto. Para ser tentado como um homem. Fama, poder, domínio, autoridade e parceria. Jesus sai daquilo dali
Agora Jesus entra no mundo espiritual terreno como um homem, debaixo de uma legalidade. Não mais como uma criança que revelaria ser filho de Deus, mas agora um homem que vai se revelar como filho de Deus e não mais como homem. Os anjos reconhecem Jesus e servem ele. Cutuca a pessoa que está do lado e fala: os anjos reconhecem e servem. Jesus, quando começa seu ministério, a primeira coisa que Jesus faz é desafiar toda a legião do inferno. Lembra que eu te falei que todo administrador que ele domina, que ele governa, ele vai aplicar a sua administração. Ele vai botar para trabalhar a sua equipe, quem ele confia, dando ordem, dando autoridade. O diabo reuniu: vem cá, Maria Mulambo, oi, tu vai levar miséria. Vai lá, entra lá, arrebenta, acaba com ele. Você é morte, sou eu o cara. Você começa a matar. Não existe ninguém no inferno que tenha mais autoridade do que a morte. Você sabia disso? Você quer ver uma coisa? Vem cá, meu príncipe. Homem forte, com um tupete desse, até os pés te inveja. Vem cá, Marcão. Acho que você é o mais forte de todos aqui. É, mais ou menos. Eu acho que você não está muito bom não, você está muito fortinho. Eu queria uma criança. Vai pra ali, vem cá você. Não, essa criancinha não, tinha que ser o mais prazer. Vem cá você pra mim. Esse cidadão aqui olha para o Marcos e diz: ei, eu vou te dar uma coça. Na lógica, ele tem que combater o Marcos? Nunca. Tu vai deixar de te bater, Marcos? Nunca. Preste bem atenção. Como a morte, ela transporta a autoridade. Isso aqui é uma arma. Bate nele. O espírito da morte faz fraco virar forte e faz forte virar fraco. Por isso que o diabo liberou o anjo da morte e fez o anjo da morte andar com outro espírito chamado Emoleque, que é o mesmo espírito que atua junto com Baal, que é o Deus das montanhas e dos morros. O Emoleque, o moleque, ele recruta garotos fracos, franzinos, sem autoridade, sem poder, dá a ele arma, mulher e fama e as coisas fáceis. E Baal chama eles para o morro, para as montanhas. Olha a pessoa que está do lado e fala: aonde estão os maiores, os bandidos e os mais fracos de todos? Nos morros, nas favelas, na pobreza, na miséria. Porque o inferno trabalha em conjunto. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Ele faz fraco, me perdoa. Se tu perder para ele, tu não ganha de ninguém. Se tivesse um anãozinho, tu vai trazer um anãozinho. O problema não é o tamanho, o problema é que quando a morte abraça alguém, ele coloca sobre essa pessoa o seu instrumento de trabalho, arma, faca, tudo quanto é tipo de coisa, para poder fazer o fraco se sentir poderoso e dominar o forte. Obrigado vocês dois. Quando Jesus começou o seu ministério, Jesus veio afrontar e bagunçar o inferno de uma forma diferente. A Bíblia diz que Jesus começou a curar os enfermos. Quer dizer que o espírito da enfermidade
Quando Jesus dizia para ele, sai desse corpo em nome de Jesus, no meu nome eu te dou ordem, sai. Ele saía dali e ia no inferno e falava, olha, aquele que você falou que era para a gente parar, ele agora está recrutando homens e mulheres lá, para dar autoridade para eles, para pisar na gente. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa liberar o anjo mais forte. Quem é o anjo mais forte no inferno? A morte. Jesus começa a afrontar. Você fala, tu vai sair daí agora. Eu não vou sair, sai, monta no porco e vaza. O demoniado de Gadareno. Primeira gíria foi Jesus que criou. Monta no porco e vaza. Está na Bíblia. Jesus começa a mandar, todo arrebentado, os capetas chegavam lá, os demônios chegavam no inferno todo quebrado. Quem fez isso? Aquele tal de Jesus. Mas você, como é que vai encarar ele? Ele está lá com 12 homens. E ele chamou os homens e disse, eu vos dou autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, fazer isso. Ele está recrutando gente lá em cima lá, ó. Nós estamos perdendo espaço para ele. Você precisa fazer alguma coisa, Satanás. Faça alguma coisa, porque nós estamos sendo arrebentados por aquela equipe. Lembra que Jesus está ampliando o território de Deus. Ele está desfazendo a obra do diabo. Sabe o que acontece? O diabo então libera a morte. Fala, sobe e mata ele. Só tem um jeito, mata ele. Posso mergulhar um pouco mais profundo aqui com vocês? Posso sair só da filosofia, da técnica? Posso? Você me permite, pastor? Jesus morre. Jesus está na cruz, morreu, pegaram o corpo de Jesus, colocaram no sepulcro. A história acabou. Posso ouvir um amém? Amém. Acabou. Você conhece alguma outra história o que aconteceu ali? Por quê? Hã? Oi? Para aquele que ele ressuscitou. Existe uma história que você não conhece, sabe? Mas é uma história que passa desapercebido. Nos 3 dias que Jesus ficou, o corpo dele ficou no sepulcro. A Bíblia diz que no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, 13, 14 e 15, Jesus aparece. O corpo dele está lá, mas Jesus desce. Sabe por que Jesus desceu? Aqui começa a mensagem, tá? Para que se cumpra o que está escrito no livro de Jó. A Bíblia diz que no livro de Jó o diabo se apresentou numa reunião de Deus. Mas Isaías diz que o dia da vingança do nosso Deus chegaria. Quando Jesus morreu, o inferno estava reunido, todo mundo para prestar conta. A morte era tal, estava em pé, a pombagira do outro lado, estava o tranca-rua, todo mundo lá. A Bíblia diz que estava potestades e principados e dominadores, todos reunidos lá no inferno para prestar conta o diabo. E olha, a morte era a rainha, era o rei de todos, porque ele matou Jesus de repente. Aleluia. O livro de Colossenses diz que a porta estava fechada, mas ele atravessou. No inferno reunido, alguém diz, tem alguém entrando ali. Alguém diz, quem é? Esse que está entrando tem luz. Jesus já vai entrando. E de repente alguém olha e diz, nós matamos ele. Morte, você não matou, matei. Jesus então grita o que está escrito no livro de Coríntios, como Paulo escreveu. Morte! Oh morte! Aonde está a sua vitória? Não aplaude não. Entra na história comigo, porque você vai entrar naquela reunião daquele dia. Ele começa a dizer automaticamente, o inferno começa a jogar grilhões em Jesus. E Jesus começa a levantar a sua mão. E quando os grilhões batiam nele, despedaçava. E ele dizia, morte, oh morte, onde está a sua vitória? Eu ressuscitei. Quando todos começaram, a pombagira começa a se balançar. E ela começa a fazer graça. Jesus fala,
Jesus estende a mão e diz: me dá aqui. Você lembra, Satanás, no dia que tu entrou na presença do meu Pai, que você disse que a terra era tua, que você disse que você ia dominar a terra. Eu hoje venho aqui na tua terra e eu estou dizendo para você que tu não tem autoridade, porque toda autoridade foi me dado na terra, no céu e no inferno. Me dá aqui a chave da tua casa. Me dá aqui. Não vou te dar não. Me dá aqui todas as cédulas que prendiam, todos os nomes que você tem reservado, tudo aquilo que você prendeu. Me dá aqui. O diabo começa a entregar na mão de Jesus. Jesus começa a botar tudo no envelopinho, bota debaixo do braço e fala: olha, todos aqui estão desmoralizados, para vocês aprenderem nunca mais desafiar meu pai, porque quem mexe com meu pai vai mexer com o filho. Jesus pega a cédula que nos prendia, pega a chave do inferno, desmoraliza todo mundo. A história acaba. Posso ouvir um amém? Amém. Não acaba não. Ele sai do inferno e entra lá no sepulcro. Quando ele volta, mas ele já volta com uma autoridade diferente. Ele já volta num corpo diferente. E a Bíblia diz que os anjos, alabanda, subiandarás, começa a tremer a terra e as portas se abrem. A pedra se move. E aqueles homens que viram aquilo tudo saíram correndo. No outro dia de manhã chega Maria. Cadê meu Senhor? Cadê meu mestre? Alguém viu meu mestre? Ela vê um jardineiro. Ela fala: seu jardineiro, me diga aonde botaram o meu mestre. O mestre diz: mulher, por que tu procura os vivos dentre os mortos? Meu Senhor, não me toca ainda, não me toca ainda, aleluia. Não me toca ainda, porque eu tenho algumas missões. Vai lá e anuncia aqueles que eu recrutei, que achavam que eu estava morto, que eu ressuscitei, e eu vou me apresentar a ele. Eu tenho coisas para falar com eles ainda. 40 dias Jesus passa na terra, recupera os discípulos. Lembra que Jesus está com o que debaixo do braço? Um envelope, com a chave, com os nomes, com tudo. 40 dias Jesus passa na terra, chama Pedro. João capítulo 21, tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. 3 vezes. Aquilo é tão tremendo que Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. Na verdade, o que Jesus queria perguntar a ele é: o que eu fiz por você foi o suficiente para você assumir a sua missão? Ou eu tenho que fazer algo mais para que você faça aquilo que eu te pedi? Jesus caminha por ali. Jesus chega num certo local e dá um assovio. Você está assoviando para quê? Eu estou chamando meu táxi, meu Uber. Balança a pessoa que está do teu lado e fala: a história acabou. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que a nuvem desce. O que desceu? Você acha que eu estou contando historinha, né? Está tudo na Bíblia, porque o tempo é curto. Se eu tivesse mais tempo, eu te daria versículo por versículo de tudo que eu estou te falando. O mundo espiritual é uma dimensão que não é todos que têm capacidade de mergulhar. É uma linha muito perto entre a realidade e a ficção, mas é verdade. Jesus chama a nuvem desce. Jesus sobe na nuvem. Todo mundo fica olhando, abismado, ele subir. Alguém bate: varão Galileu, por que fica olhando para o alto? Não sabe tu que aquele mesmo que um dia desceu e agora subiu, um dia voltará para buscar a sua igreja? Quantos estão dispostos a ir mais profundo comigo aqui? Vou falar para a pessoa que está do teu lado: amarra o cinto na cadeira aí que vai... coisa vai acontecer aqui agora. Eu levei você para a terra, levei você para o inferno, agora eu vou levar você para o céu. Está disposto aí? Quando Jesus sobe as nuvens, acabou a história. Posso ouvir um amém? Salmo 24 narra a história que um anjo está do lado de fora e o outro do lado de dentro, para que se cumpra o que está escrito lá no livro de Gênesis. Quando o Senhor tira Adão e Eva do jardim, o Senhor fala:
anjo olha de longe e fala: levantai a cabeça, ó portão eterno! O outro grita: para quê? Ele diz: para que entre o Rei da Glória! Ele não entendeu, ele diz: quem? É ele que está vindo! Abre essa porta, porque se a porta não abrir, ele vai quebrar ela, porque está escrito em Isaías 45: eis que eu vou na tua frente quebrando toda a porta que tiver impedindo você. O anjo abre a porta, Jesus passa. O anjo vai fechar a porta, Jesus fala: ei, a porta que eu abro, deixa aberta. Mas, Senhor, pode entrar o inimigo. Eu não vejo nenhum inimigo, porque o inimigo, fala para a pessoa que está do teu lado, qual é o inimigo do bom? Fala para mim, qual é o inimigo do bom? Fala. Não, me responda, eu estou dizendo. O inimigo do bom é o ruim, posso ouvir um amém? Não, o inimigo nunca é aquilo que é menor do que você, sempre o maior. O inimigo do bom é a excelência. Todas as vezes que você fizer o bom, ainda é pouco, você pode melhorar. Quando Jesus diz que ele não vê inimigo, que ele não vê ninguém acima dele, então não tem inimigo. Inimigo não é quem está embaixo, me perdoa, que o que está embaixo te atinge, você é medíocre, tanto quanto aquele que está lá. Você tem que ser encorajado por quem está acima de você. Esse sim vai te confrontar para você ser maior. Agora, para tu ser confrontado, vai brigar no nível mais baixo, pelo amor de Deus, que ignorância é essa? Quando Jesus entra, está disposto a entrar mais em outra porta? A Bíblia diz em Apocalipse 5 e 6. João está lá, e de repente João vê aquilo tudo. O anjo fala para ele: João, ninguém aqui é digno de desatar o selo, nem abrir o livro. João começa a chorar. Os 24 anciões com a coroa na cabeça, tirando uma onda. Aqui quem manda sou eu, porque quando não tem autoridade, manda os mais velhos. Aqui tem autoridade, quem manda sou eu. Os 24 anciões andando para baixo e para cima, João chorando. De repente aquela porta que abre lá em Salmo 24 é a mesma porta que abre Apocalipse 5 e 6. A Bíblia diz que o Cordeiro entra por aquela porta. Alguém grita: João, João, para de chorar, João. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é digno de desatar o livro, de abrir o selo. Ele é digno de todas as coisas. João, para de chorar. Posso ouvir um amém? A história acabou. Posso ouvir um glória a Deus? Não acabou não. Jesus agora vai prestar conta ao Pai. Pai, fala, meu filho, como é que foi lá na terra? Arrebentei. Dei logo um pau no diabo, humilhei ele por completo, arrebentei todo mundo. Está aqui o que o Senhor me pediu, a chave do inferno está aqui. Ele disse que mandava na terra, ele não manda nem na terra, nem na casa dele, muito menos no céu. Você está dando para entender o que eu estou te falando? Não estou contando historinha, não, é Bíblia. É Bíblia. Um dia eu voltarei aqui, o pastor vai me deixar eu pregar 2 horas. Diga um amém, vai. Preste bem atenção. Jesus diz para ele: está aqui tudo que o Senhor me pediu. Meu filho, eu vou mandar fechar a porta e vamos fazer uma festa porque você voltou. Pai, só tem um problema. Qual o problema? Está escrito lá em Eclesiastes, em Cantares. Quando o Senhor mandou eu naquela terra, eu estava passando por lá e de repente eu a vi. Meu filho, tu viu quem? Eu vi uma trabalhadeira, queimada de sol. Ela não valia nada,
Mas eu me apaixonei por ela. Meu filho, tu se apaixonou por uma mulher de outro reino? Possível, pai. E por isso que você não deixa fechar a porta assim, pai. Porque um dia eu passei, ela estava muito solitária e apreensiva. João 14. Eu disse para ela: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu estou indo para lá preparar lugar, para que quando tiver tudo preparado, eu venha e te busque e nós vamos morar na eternidade juntos. Tem um crente aí para dar glória a Deus, para dar uma aleluia. O pai olha para ele e fala: mas tudo bem, meu filho, mas e daí? E daí, pai? Que eu prometi uma coisa a ela. Tu prometeu o quê, meu filho? Pai, quando Noé te impactou, saindo da arca depois de 1 ano e construiu um altar, ele poderia ter tacado uma pedra no Senhor, feito qualquer coisa, mas ele construiu um altar e pediu a bênção para continuar a vida. O Senhor ficou tão impactado que o Senhor foi lá nos seus tesouros e pegou um arco-íris e colocou no céu, dizendo: olha, eu faço uma aliança contigo, Noé. Enquanto esse arco-íris aparecer, eu não destruo a terra mais com água, e toda vez que ele aparecer, saberá que Deus fez uma aliança com o homem. E o que você prometeu ela, meu filho? Eu prometi uma coisa, pai, que só o Senhor pode liberar. O que, meu filho? Pai, ela está insegura, sozinha, numa terra onde eu desmoralizei o inimigo. E eu prometi a ela que ela não ficaria sozinha. Eu não sei se tem crente batizado aqui, mas eu sou. Eu prometi a ela. Ela disse: não vai, fica. Eu disse para ela: é necessário que eu vá, para que envie para você aquele que ficará contigo até a consumação do céu. O pai falou: meu filho, eu não acredito que tu fez isso. Fiz, pai. O Hélio me falou que aqui é uma igreja pentecostal, meu irmão. O Hélio me disse que aqui o fogo pega. Aqui tem crente que gosta do avivamento. Meu filho, como que você promete isso? Senhor, meu pai, eu prometi ele e ainda marquei lugar. Eu falei para eles: vocês não vão ficar sozinhos, ela está acuada, pai. Meu filho, nós não demos ele para ninguém, ele é nosso. Só tem eu, você e ele. Ela merece tal coisa. Pai, eu estou tão apaixonado. Eu estou tão apaixonado por ela, que eu sou capaz de esperar até o dia que ela vai vir aqui para o céu. E nós vamos nos casar e viver na eternidade. Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A noiva estava oprimida, triste, abandonada, mas de repente diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que o Senhor vai lá na sua reserva, ele pega o Espírito Santo e dá uma ordem. A rota é essa: você vai passar agora por aqui, vai sair de Apocalipse, vai entrar em Salmo 24, vai entrar em Mateus e vai sair em Atos dos Apóstolos capítulo 2, porque a noiva vai viver uma nova história.
Bíblia diz que Ele sopra. Todos estavam reunidos e de repente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que como um vento impetuoso entra a presença do Todo-Poderoso, a pessoa do Espírito Santo, e invade o corpo da igreja. E a Bíblia diz que eles começam a falar em novas línguas e todos começaram a ser batizados. Eles saíram de si, eles começaram. Pedro, que estava coado, sai. Olhe para mim um minuto, depois eu vou te dar um tempo. Porque eu posso passar o microfone na hora, mas ninguém pode parar o Espírito Santo depois. Tem crente batizado no Espírito Santo aí. Tem crente que está recebendo de Deus. Então receba! Quem tem o Espírito Santo está recebendo potência, está recebendo turbina, está recebendo avivamento, está recebendo coragem. Começa a receber um som de Deus, começa a receber um avivamento, começa a receber coragem, começa a receber um som. Ele está aqui, assim, vai a pena. Entra nesse portal. Ele abriu as portas. Ele abriu a porta para você entrar. Olhe para mim um minuto. Se você não sabe, eu vou te dizer. Deus tinha uma dívida. Quando Israel vai marchando no deserto para entrar na terra prometida, Deus matou 3.000 pessoas junto com Coré. Deus devia a Israel as vidas que ele ceifou. Quem é pregador e é inteligente já entendeu aqui. Deus falou: meu filho, eu até transformo ela em noiva e igreja, mas eu não posso começar um projeto devendo. A Bíblia diz que Pedro fica cheio. Pedro, cheio de autoridade do Espírito Santo, se levantou e disse: agora eu vou pagar a dívida que Deus tem com Israel. Pedro, que a coragem, sai para o lado de fora do templo, aonde eles estavam, e começa a pregar. Tu já entendeu, não já entendeu? Deus não podia começar o projeto igreja devendo 3.000 almas para Israel. A Bíblia diz que Pedro prega, cheio do Espírito. 3.000 almas se rende ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Sabe o que significa? Quem é cheio do Espírito não deve nada para ninguém. Quem é cheio do Espírito, lá mandava chábia,
capacitar. Para quando você sair daquela porta para fora, o diabo vai conhecer a igreja ungida, a igreja que marcha. Deus não precisa de 1000, Deus precisa de um. Segura a mão dele, vai apertando, vai dando glória. Vai falando em línguas. Vai. Espírito Santo de Deus. Hoje essa igreja faz 40 anos. E o Senhor tem liberdade no meio dessa juventude, no meio desse ministério. Vai transportando. Vai. Siga, chega. Isso pega, meu irmão. Tá pouco, esquenta. Isso. Fica de pé no seu lugar, dando glória. Fica de pé no seu lugar, porque eu vou orar agora. E ele vai derramar uma unção aqui nesse lugar, que vai fazer você sair daqui com muito tempo você não se sentia. Segura a mão da pessoa que tá do teu lado, vai apertando a mão dela. E joga a mão dela pra cima e começa a adorar. Começa a glorificar. Vai. Vai esquentando a turbina, vai subindo. Mais alto, lá na galeria. Seja cheio. Isso, cheio. Seja cheio. Receba o Espírito. Seja batizado agora. Cheio. Mais. Nós queremos mais de Deus. Adora Ele. Adore, fale em línguas. Deus está te renovando. Receba aí a renovação do Espírito Santo. Seja cheio, não de línguas, não de cura. Recebe na galeria. Seja cheio na galeria. Mais de Deus. Eu quero mais, Deus, mais. Ele está aqui. Ele veio hoje aqui te contemplar. Ele veio hoje aqui te renovar. Ele veio aqui hoje te abençoar. É forte. Lamanto, cheio, ama, que mostrais, elamante. Nós temos que terminar. Mas eu gostaria que você, na mesma unção, continue na fiação aqui. Aí. Eu chego aqui, aproveitar que o profeta está aqui. Eu chamo aqui o pastor Carlos e a pastora Valquíria. Vem aqui. Pastor Sandro e pastor Andréia. Os pastores, rapidinho aqui. Os pastores que estão nos visitando. Pastor, o apóstolo vai fazer uma oração com a igreja.
com a igreja. Abençoa a vida dos nossos pastores. São 40 anos mudando a história de um bairro. 40 anos mudando a história de Ferraz. Charamanto. Sua mão para cá. Mas eu quero que você estende a mão orando em línguas. Vai. Só quem é batizado no Espírito Santo. Vai mandando um som voltar. Vai mandando. É pouco ainda. Esquenta a turbina. Esquenta. Alaia bom, tudo em que lavaçar. Pode vir mais da igreja, eu sei que pode vir mais. Hoje vocês estão sendo Josué, hoje vocês estão sendo Arão, hoje vocês estão sendo aqueles que levantam a mão para segurar a mão do homem de Deus, enquanto a mão dele está estreitida, a batalha está sendo vencida. Olhe para mim um minuto. Jeremias 3,15 diz assim: eu vos darei pastores, que vos pastorearão com inteligência, com amor e com capacidade. Significa sabedoria. O segredo de ser pastor é tão tremendo que aonde eu vou tiro uma foto para dizer para os meus filhos: da forma que eu abençoo vocês em casa, eu estou abençoando as vidas. Ser pastor, a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Nós somos os guerreiros de Deus, que estamos nos territórios, nos bairros, nas cidades, desafiando principados e potestades. Quando o diabo diz, perdeu, a igreja diz, vamos resgatar. Então estende a sua mão para cá que eu vou orar por esses pastores. Essa semana eu liberei um pastor para ir para Portugal. Um filho. E quando eu estava orando por ele, com a mão na cabeça dele, ele e a esposa dele foram, eu comecei a chorar. Ele de joelho e eu chorando. E eu disse para ele, hoje se cumpriu o que eu aprendi em Israel. Quando o sacerdote vai liberar um outro sacerdote, ele coloca azeite. Mas quando um pai vai liberar um sacerdote filho, ele coloca azeite e coloca lágrimas. O pastor até libera uma outra ovelha, mas quando é um filho, ele derrama um azeite e chora. Estende a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, quero orar por esses pastores, Senhor, que há anos têm enfrentado tantos desafios, tantas renúncias. Senhor, eu quero pedir pela vida de cada um deles. Muitos deles têm renunciado a tua vida, renunciado a profissão, a tua história, para se colocar diante do teu povo nessa batalha. Então, Deus, eu te peço agora que em nome de Jesus, visita o íntimo de cada um deles, Senhor. Se falta alguma coisa, Espírito Santo, tu completa. Só o Senhor pode completar. Do homem vêm as informações, mas do Senhor vem a capacidade. Capacita teus filhos, as tuas filhas. Se no território que eles estão hoje tem sido difícil batalhar, se os soldados são poucos, os recursos são poucos,
Hoje eu peço que o Senhor abra uma porta, uma janela, e derrama sobre eles uma prosperidade tal que eles venham ser surpreendidos pela unção. A unção capacita, a unção capacita, a unção quebra jugo, a unção transforma, a unção reverte. Xaraia branco de que labassuriada vaz. Senhor, que venha uma unção sobre este altar. Todo jugo seja quebrado, que a história seja transformada. Agora eu decreto, seja quebrado todo jugo. Seja revestido, revestido. Senhor, toma esses pastores, toma esses pastores, Senhor. Capacita, capacita, capacita. A igreja, olhe limpos, olhe limpos, olhe limpos, olhe limpos, olhe limpos, olhe limpos. Joga fogo, Senhor. Capacita, capacita, capacita. Reveste, reveste, reveste. Que não falte azeite, que não falte revelação. Que hoje a Bíblia não seja mais um livro, mas seja um portal para tu entrar na intimidade da palavra e alimentar cada um numa intimidade profunda. De hoje em diante, nunca mais a sua palavra será a mesma. Hoje Deus vai descortinar cada versículo. Deus unja teus lábios. Deus hoje unja os lábios. Ai, a subiandagaciomana. Quando tu abrir cada versículo, é um portal que se abre para levar para uma revelação profunda. Que a Bíblia não seja mais um livro para você. Que ser pastor não seja mais um tempo de dor, mas que as Escrituras se revelem a você no nível da tua fome e da tua sede. Assim como está escrito em Oséias 11, versículo 4. Eu, Senhor, farei corda de homens que abraçarão e trarão por uma intimidade profunda. E eu, Senhor, descerei e matarei a sua fome, diz o Senhor. Cordas humanas é o braço do pastor e da pastora para apacentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja levanta a mão e ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Cobre o teu pastor em oração, cobre. Eu não sei o nome dele, mas você sabe. Começa a gritar o nome dele.